presidente de Cuba alertou hoje que qualquer ação militar dos Estados Unidos contra a ilha poderia levar ao que ele chamou de banho de sangue. E esta declaração foi dada após a publicação de uma reportagem do portal Axios, na qual a matéria, a notícia, afirma que Cuba considera usar mais de 300 drones para atacar alvos americanos. É a correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, quem vem com mais informações ao vivo, já na tela aqui conosco. Luciana, boa tarde. Para você, o governo cubano nega ser uma ameaça a outros países, mas ao falar disso, soa muito similar à reação que o Irã teve lá no Oriente Médio ao ser atacado por Estados Unidos e Israel. O que você nos conta deste novo foco de tensão entre Estados Unidos e Cuba? Muito boa tarde e bem-vinda de volta. Estava com saudade de falar contigo. Tava com saudade de vocês também, Yuri, Débora. Olha só, hoje o dia começou com postagens tanto do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como do chanceler dele, Bruno Rodrigues, com postagens que parecem ser uma resposta a essa reportagem do site norte-americano Axios, que diz que Cuba adquiriu mais de 300 drones militares e que recentemente começou a discutir planos para usá-los, tanto contra a base dos Estados Unidos em Guantánamo, como contra navios militares dos Estados Unidos e possivelmente aqui West, no sul da Flórida, 140 quilômetros mais ou menos de Cuba, que é onde os Estados Unidos estão realizando exercícios militares com sistemas autônomos e semi-autônomos de guerra. O que esse site diz é que desde 2023 Cuba adquire drones tanto da Rússia como do Irã, mas que recentemente no último mês fez novas buscas por equipamento. Esse site publica essa reportagem com base nas informações confidenciais de um alto funcionário do governo de Donald Trump. Porém, somente cita essa fonte e o que o governo de Cuba afirma é que Cuba não constitui nenhuma ameaça e nem tem planos nem contra os Estados Unidos, nem contra qualquer país. Diz que os Estados Unidos sim é que ameaçam Cuba de forma permanente, que essas ameaças de agressão militar já é conhecida e que se isso chegar a se concretizar, vai ser um banho de sangue de consequências incalculáveis para Cuba. Cuba também afirma que já sofre uma agressão multidimensional por parte dos Estados Unidos. É importante ressaltar que Cuba é alvo de um bloqueio econômico dos Estados Unidos há décadas já e agora mais recentemente um bloqueio energético com os Estados Unidos proibindo outros países de enviarem navios petroleiros, o que está agravando muito a crise energética de Cuba, com apagões consecutivos, a população vivendo no meio de lixo, porque Cuba não tem nem combustível para coleta de lixo na capital Havana. E o que o presidente de Cuba afirma é que, apesar de não representar nenhuma ameaça, Cuba tem o direito de se defender de uma investida bélica e que isso não pode ser desculpa para impor uma guerra contra Cuba. Então não chega a desmentir essa informação publicada pelo site Axios, mas responde com a afirmação de que Cuba não representa nenhum tipo de ameaça, mas que tem o direito de se defender. Importante lembrar que desde janeiro, quando Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos, Cuba enfrenta uma grave escassez energética porque dependia muito dos envios de petróleo por parte da Venezuela. E desde a captura de Maduro, Cuba virou um alvo de ameaças verbais por parte de Donald Trump, que disse que poderia tomar a ilha e que é um estado falido que só espera que Cuba decida negociar, mas que vem ameaçando com ataques à ilha. Muito obrigada, Luciana Tadeu, que está voltando das férias. A gente estava com saudade. Um excelente trabalho para você. Luciana Tadeu voltou até mais bonita das férias. Obrigada, Luciana. Bom trabalho para você. Vou chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Fernanda, boa tarde, seja muito bem-vinda. O presidente cubano disse que qualquer agressão dos Estados Unidos poderia desestabilizar a região. E aí eu te pergunto, quais seriam esses possíveis impactos?
Pois é, Débora. Boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. Boa semana a todos nós, né? Então, esse é um tema importante, viu, Débora? Em primeiro lugar, porque ele nos faz relembrar alguma coisa óbvia, mas que nem sempre as pessoas mantêm no radar, que é aquele clássico, né? A máxima de que geografia importa. É muito diferente para os Estados Unidos entrarem em rota de colisão contra um país que está fisicamente distante. Isso porque a ameaça territorial ela é relativamente limitada, né? A gente sempre fala, por exemplo, da Rússia, da própria China e no caso mais recente do Irã. E nesse sentido das ameaças que esses países representam aos Estados Unidos, mas sempre dentro ainda de uma certa lógica de inviolabilidade territorial, né? Quer dizer, chegar ao território americano, atingir alvos diretamente nos Estados Unidos, costuma ser algo mais complicado, né? Não à toa, esses vários países muitas vezes usam como alvo americanos em outros territórios, bases e etc., que estão localizadas em outras partes do mundo. No caso de Cuba, além da gente lembrar do histórico lá da Guerra Fria, da crise dos mísseis de Cuba, que foi de fato o período em que a guerra quase se tornou uma guerra quente, a gente tem que manter presente a ideia de que o ponto mais próximo, Débora, só para você ter como referência, entre os dois países, né, entre Cuba e os Estados Unidos, dá algo em torno de 150 quilômetros, ali no caso do estado da Flórida, né? Então, pelo Estreito da Flórida. E se a gente levar em conta, né, da capital até efetivamente Miami, a gente está falando de uma distância super curta, são 370 quilômetros. Então, assim, qualquer ameaça, no caso de drones, por exemplo, que venha eventualmente de Cuba, ainda que ela seja de uma tecnologia relativamente simplória, ainda que os Estados Unidos tenham mecanismos de defesa, né, de contra-ataque que são muito superiores, elas não são desprezíveis, né? Quer dizer, Cuba de fato poderia criar um certo estrago e uma onda de terror e de pavor com a qual os americanos não estão acostumados, que é um ataque em território dos Estados Unidos. Então, esse é um primeiro elemento que a gente tem que ter em conta e levar, né, a sério quando a gente pensa nesse tema. Em termos de outras consequências, eu destacaria alguns elementos. Em primeiro lugar, o fato de que essa é uma região do Caribe, da América Central, muito, muito sensível para temas importantes, não só no caso da agenda americana, mas em termos de hemisfério ocidental, principalmente fluxos migratórios e segurança, né? O combate ao crime transnacional e por aí vai. Então, uma desestabilização nessa região, uma crise aberta nessa região, talvez fosse um problema, inclusive, para os Estados Unidos em termos desses deslocamentos de pessoas e também do combate coordenado desse tipo de ilícito. Além disso, Débora, isso sem dúvida representaria uma crise que vai além das fronteiras, né? Cuba tem uma relação bastante estreita com países como a Rússia e até a China e, portanto, uma pressão mais elevada dos Estados Unidos contra a ilha certamente triangularia em cooperação, né, de Cuba com esses aliados, que são aliados importantes, não só militarmente poderosos, economicamente poderosos, como que têm interesse em disputar a região com os Estados Unidos. Então, não seria um conflito apenas bilateral, ele tenderia a envolver outros atores. E, consequentemente, ele reforçaria um movimento que já não é desconhecido de nenhum de nós da região, que é uma espécie de narrativa anti-americana se fortalecendo no sul global, né? Quer dizer, existiria esse risco dos Estados Unidos novamente se indispondo, inclusive afetando outras áreas de cooperação. Eu diria, como decorrência disso, que esse risco, ele, portanto, não é apenas militar, ele é também militar, potencialmente militar, mas ele é um risco que envolve as relações econômicas e também as relações setoriais mais específicas, como é o caso da energia, por exemplo, né? A gente está falando de um tipo de conflito numa parte do mundo que certamente afetaria comércio marítimo, que afetaria cadeias logísticas no Caribe, que afetaria, portanto, investimentos de infraestrutura, afetaria o supply de energia num contexto do mundo que já vem sofrendo desses gargalos em função de outros conflitos, seja no leste europeu, com a Ucrânia, né, e a Rússia, seja no próprio Irã, que hoje, de novo, teve um rebote significativo no preço do petróleo e outros insumos. Então, resumo da ópera, atende a uma certa necessidade de um certo populismo em política externa do presidente Trump nos Estados Unidos, cria uma espécie de narrativa de legado para a política externa de Trump, mas na prática a chance de um revés é bastante grave, é bastante grande, Débora.